Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, o podcast que coloca publicidade, propaganda e marketing no centro da discussão. Eu sou Julia Martins e está começando mais um episódio do CZ Talks. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Felipe, ou Isso. Fio para os mais íntimos. Pode ser Fio. O seu também é Juniar. Júnia. Júnia. O acento é no U. Tá bom. Tá. É um nome diferente, né? A galera não acerta, às vezes Não fala acerta. errado. Eu achei que Evento que eu vou, nunca tem um L a mais, como é com dois L's. com dois aí L's. Coloca Fio mesmo, que fica Fio. mais fácil. Então o Fio está Uhum. aqui com a gente. Eu tenho esse desafio porque eu não acho que é Júlia. Então eu entendo quando a gente fala de nome complicado. É nome complicado, difícil. Esse nosso convidado, pessoal, o Felipe, ele é um dos mentores, não, né? Você é o cabeça, e aí você já vai contar pra Tá mim e bom, me confirma beleza. se essa informação tá certa Tá ou bom. errada. Mas dos publicitários criativos, né? Dos publicitários, como que a gente fala o Cara, correto? pode ser os publicitários criativos. publicitários Esse criativos. S do, né? O publicitário criativo. É publicitários criativos que a gente cria esse senso de comunidade, né? Não é algo só meu, é da comunidade. Então, Que legal. Então são os publicitários criativos. Perfeito. Ele é hoje posso considerar um dos maiores, ou Cara, do mercado de meio de comunicação do se a nosso gente mercado? for falar de veículo independente hoje, sim. Se não for um dos maiores, acho que em questão de engajamento, conteúdo, acho que se não for um dos maiores, é o maior. Que legal. Uhum. Então, muita honra em recebê-lo. Obrigada Imagina. Eu por que estar agradeço aqui. o convite, muito, primeiro podcast que eu participo, muito É legal. mesmo? Nunca Olha participei, aí. bacana. Espero que você goste, seja Tá uma boa bom. experiência. Fio, conta pra mim, você já estava aqui no nosso antes de ligar as câmeras, né? Contando um pouco como iniciou a ideia dos publicitários criativos. Conta pra turma como iniciou. Cara, muito legal, porque assim, quando eu comecei publicidade aqui na Unipswift, aqui do ladinho. Estudei lá também. Você estudou também? Aham. Que ano que você fez? Fiz em 2017 a 2020. Tá, não, comecei em 2013. Boa. Quando a gente começou, a ideia, na verdade, sempre gostei muito de comunicação, na verdade, sempre gostei muito de design. Então, a área de criação, antes de entrar na faculdade de publicidade, já trabalhava com criação. Criação e desenvolvimento, fiz um curso, um tecnólogo ali de desenvolvimento de sistemas, então vim um pouco dessa parte mais da lógica, programação, mas só que também gostava muito de criação, design. Legal. Então, eu já trabalhava em agências antes de ir para a faculdade. E aí, quando eu entrei na comunicação, querendo ou não, fui meio guiado, né? A galera que vai para design, que já tem uma pegadinha ali em criação, publicidade é meio que a escolha, assim, mais óbvia que você tem que seguir. Mais fácil até. Sim. Então, quando eu entro nesse mercado, eu entendo que a comunicação em si, publicidade, as primeiras aulas, eu falo, nossa, que caralho, é isso que eu vou querer fazer, vai unir com tudo que eu já gosto, com o meu trabalho, agência. Então, tudo começou a fazer muito sentido quando eu Legal. comecei na publicidade. Publicitários criativos, ele nasce nessa ideia de querer divulgar, de querer ajudar a galera que estava começando assim como eu, né? Se ajudar, no caso, né? Que eu também Sim. estava começando, a fazer um canal que fosse voltado para a galera que estava, os jovens publicitários. Que legal. Então, tipo, o core business da empresa, a ideia central é fazer um conteúdo totalmente voltado para a galera que estava começando. Como eu comentei com você, na época a gente já tinha, tipo, B9, próprio Mark, Meio Mensagem, que já eram veículos, assim, muito consolidados. Uhum. E eram os veículos que a gente acompanhava. Então, na faculdade, sei lá, recebia... Hoje tem tiragens impressas ainda desses Sim. veículos que são super tradicionais, super legais. E na faculdade, a gente pegava para ler um conteúdo daquele, para você que estava começando, alguns jargões, algumas coisas meio que, tipo assim, ainda não tá isso, para né? mim, né? Tipo assim, Job, da onde vem o job? quero entender o que é isso aqui, mas Legal. ainda não sei, não tô conseguindo. Sim. Então, Publicitários Criativos, ele nasce dessa ideia de eu pegar a informação do mercado, o conteúdo, disseminar ela de uma maneira mais diferente, mais fácil, mais simples, que seja um conteúdo que, às vezes, até mais engajável num aspecto, tipo, consigo colocar em um nicho muito maior. Então, não só publicitários. Então, hoje a gente fala para pessoas que gostam de criatividade, fotografia, jornalismo, todas as áreas que estão perto ali da comunicação, que permeiam a comunicação. A gente não faz o conteúdo central para o marqueteiro, para o publicitário. Uhum. A gente coloca abre o escopo, né, e recebe todo mundo. Então, o Publicitários, ele nasce dessa ideia. Até estava comentando que era uma ideia, tipo, geral, assim, da turma toda da sala. Uhum. Quando você entra no primeiro semestre, né? Tu quer ter uma ideia, como todo bom publicitário. Então, a gente começa nesse âmbito de todo mundo muito animado. Aí, depois um vai sair no outro e tal. Aí, o cara 40, vai para 20, depois vai para 3. Aí, falou, cara, eu acho que eu consigo tocar isso aqui porque eu enxergo uma oportunidade aqui muito grande. Legal. Um potencial muito grande. Durante muito tempo, eu usei ele meio como laboratório. Uso até hoje, na verdade. Uso muito como laboratório de estudos. Que legal.
Você diz em que sentido? Case, estudo de mercado, mudança de comportamento e consumo? Na verdade, criar conteúdo há 10 anos atrás era algo que a gente estava aprendendo. Eram poucos cursos, as agências, as marcas, as meio que estavam aprendendo ainda como que a gente poderia usar as redes sociais para impactar o produto ou serviço. Então eu falei, cara, existe a oportunidade de eu entrar nesse mercado, ter a minha página e com ela aprender a criar conteúdo, aprender a escrever, aprender a engajar, entender o que é as redes sociais e a partir dali tirar esses experimentos para poder usar no mercado. Tudo que eu aplicava em publicitários, como era uma minha oficina, né, meu Aham. laboratório, o que dava certo eu replicava com o cliente dentro da agência, o que dava errado eu falava, pô, isso aqui não engaja, nem vou tentar. E fora a autoridade que foi criando também. Então, sei lá, tinha 20 anos quando eu comecei. Então, meio que conforme a página ela ia crescendo, ia criando uma autoridade minha também dentro da região. Hoje, como a gente está aqui em Campinas, querendo ou não, hoje a gente tem muita comunicação aqui, muita agência, mercado publicitário de Campinas, ele é gigantesco. Enorme. Há 10 anos também parecia que era muito mais. Uhum. Quando eu começo a colocar meu nome, começo a inserir nesse mercado, tudo começa a fazer muito sentido. Então, fora minha criação de conteúdo, que eu usava como laboratório nos publicitários, começou a crescer, começa a ganhar uma autoridade e também notoriedade, né, como posso, dessas high society, assim, campineira de publicitários. Então, isso acaba fazendo muito bem, não só para aprendizado meu, mas como também para o meu nome, começa a ter uma relevância dentro do mercado. Aí, quando a gente começa a estourar, não só aqui, como nível nacional também, a gente Legal. começa a entrar em outros âmbitos, a gente começa a ir para palestras, começa a dar vários talcos, assim, como esse, para a galera de faculdade. Então, para mim, foi assim, foi algo que mudou muito, foi uma virada de chave totalmente, quando eu acreditei que era um projeto que iria dar certo. Sempre cheguei às redes sociais como um impulsionador de marcas e nomes, assim, fortíssimos. Óbvio que quem investiu há 10 anos atrás pegou uma remessa muito boa do começo das redes sociais. Sim. Pegou um algoritmo totalmente novo. Hoje não é impossível você começar do zero, mas eu te garanto que a dificuldade hoje e investimento que você vai ter para colocar nesse negócio é muito diferente do que lá atrás. Então, soube aproveitar bem esse hype de começo de redes sociais, consegui colocar um projeto, uma empresa para rodar a partir disso e até hoje, aí, depois de 13 anos, a gente ainda tá de pé. Que Uhum. legal. Isso me dá gancho para uma próxima pergunta, que é: você muito bem colocou a respeito de o mercado mudou na produção de conteúdo de 10 anos atrás para agora. E o nosso mercado, ele muda constantemente, todo dia você tem que aprender algo novo, né. Quais são os meios, os caminhos que você encontra ali para estar sempre atualizado e atualizar o seu público também, né, porque é um recebimento de conteúdo e de informação, eu imagino que enorme, porque muita coisa acontece no nosso mercado o tempo inteiro. Não, Como que você faz muita. essa curadoria Hoje, para você ter uma noção, nossa caixa de e-mail são 200 e-mails por dia, assim, com de informações que tranquilidade. chega para O vocês, mínimo. assim, Release, informação, conteúdo, assessoria, agência, pauta, texto, tudo que você imaginar de conteúdo hoje chega pra gente assim, diariamente. A curadoria que chega pra gente hoje, que a gente precisa fazer com esse conteúdo, ela é gigantesca. Preciso, nossa, pensar muito no que eu tô fazendo, no conteúdo que vai sair, preciso fazer a seleção disso. Então isso pra gente é super importante. Só que as ferramentas elas sempre vão mudar. A ferramenta ela vai mudar, a cultura das pessoas vão mudar. Tudo é muito dinâmico dentro do nosso mercado. O que funcionava no começo do ano, talvez hoje já nem funcione mais. Uma hashtag que eu usava há 2 anos atrás, que impulsionava super meu post. hashtag, né, que impulsionava. Hoje em dia a hashtag quase Hoje a você não hashtag usa. eu prefiro não usar, porque É. é um texto a mais ali, não funciona tanto. As ferramentas sempre vão mudar e a gente sempre vai precisar estar atualizado. Isso é um fato. Sempre vai estar tendo que correr atrás do prejuízo. Eu já acordo defasado. Hoje, na comunicação, a partir do momento que eu acordei, já tem algo novo que eu não aprendi. E tá tudo bem. Mas algo que é o principal, que é o nosso core ali, é de ter empatia e se colocar no lugar do receptor. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender que a minha comunicação, ela vai chegar para o cara que já tem 10 anos de mercado, para o cara que tem 20 anos de mercado e para o cara novo que está começando também. Então, acho que alinhar as expectativas desse conteúdo para que ela agrade a todos e seja um conteúdo que engaje, que a pessoa tenha o prazer de comentar, curtir, gere uma certa emoção nela, Sim. cara, isso não vai mudar nunca. Isso é do ser humano mesmo.
Então a gente tem essa empatia de se colocar no lugar do receptor, de estar recebendo a mensagem, de como ele vai receber isso, é o que a gente nunca vai mudar e é o que a gente faz de melhor. As ferramentas sempre vão ser atualizadas, a gente sempre vai estar aprendendo coisa nova, mas ter essa empatia com o público é o que faz a gente realmente engajar nossos conteúdos. Então, acho que hoje, fora a curadoria que a gente faz, se manter muito perto dessa relação, esse senso de comunidade, de tribo, que hoje é se falado muito, a gente já conseguiu visualizar isso há um bom tempo atrás. Então, quando a gente cria esse senso de que a gente estamos aqui todos aprendendo em conjunto, e transmitindo informação, conteúdo, isso faz com que todo mundo compre a sua, não a sua briga, mas compre a sua ideia e que leve isso adiante também. Então, hoje a gente tem altos conteúdos engajáveis que são distribuídos, vários comentários, a galera manda no direct, por conta que a gente entende que, por maior que o nosso público seja, eu crio um conteúdo que está relacionado, voltado ali para todos os âmbitos e que vai funcionar. Então, ter essa empatia do receptor que está tendo esse conteúdo, para a gente, acho que hoje é o maior critério que a gente tem de curadoria. Por eu ser da área e lá atrás entender o que eu gostaria de ver, é muito mais simples eu poder fazer, né? A gente trabalhar, às vezes, por exemplo, em agência. É muito comum a gente fazer uma squad para atender um cliente, às vezes encabeçando uma pessoa que entende muito daquele negócio. Aham. Porque é muito mais simples alguém que saiba do negócio do cliente, que já vive aquilo, de poder gerar sabe, de ter essa sinergia. Sim, Facilita. sim. Então, no nosso caso também é a mesma coisa. Que legal. Você citou bem as ferramentas. Hoje a IA está bem presente, ela te ajuda de alguma maneira? Nossa, 1000%. Mas assim, de jeito super responsável, mas ela ajuda, assim, a gente de uma maneira excepcional. Dentro da equipe, a gente... E assim, não é muito tempo, tá? E assim, um erro que eu cometi foi de não ter colocado antes. É mesmo? Foi eu, na verdade, de toda a equipe, eu que fui o cabeçador, eu falei, cara, isso aqui eu acho que ainda não é o momento. Mas só que a gente implementou isso desde outubro do ano passado. Perfeito. IA. Então a gente está indo agora para 1 ano de uso dentro da equipe, dentro do time, que mudou a nossa entrega, a nossa velocidade de um jeito absurdo. Que Então quem legal. travou tudo foi eu, né? A equipe falou, ó, vamos. Eu falei, não sei, eu tinha um certo tradicionalismo de sentar e escrever. E de talvez esse conteúdo não for mais tão humano, que toca naquele ponto de ser um conteúdo engajável, eu achava que a inteligência artificial poderia tirar isso de alguma maneira. Muito pelo contrário, ela bem usada, com responsabilidade, sendo um complemento do nosso trabalho, cara, fez toda a diferença. Total. Então hoje a equipe toda usa. Conteúdos que a gente demorava 2, 3 horas para fazer, a gente faz em 1 hora. 3 vezes mais rápido, pelo menos. Que interessante isso. Quando você fala de comunidade, senso de pertencimento, me traz muito essa questão de responsabilidade, né? Nós, como os comunicadores, a gente tem uma responsabilidade de comunicar sempre a verdade. A gente é que passa a informação. E seja jornal, na TV, rádio, enfim, ou até mesmo na produção de conteúdo em site, blog, é extremamente importante a veracidade dessas informações. E principalmente quando a gente fala de cliente, porque a gente segue numa linha muito tênue entre essa informação vai elevar a marca do meu cliente, potencializar ela, versus isso aqui pode queimar e prejudicar a marca do meu cliente. Qual é o critério que vocês utilizam de essa informação precisa ir para o ar e as pessoas é importante ela saber? Ou não? Essa daqui a gente não vai falar porque pode gerar burburinho. Como Nossa, a funciona gente isso? tem, ó, antes de tudo, Aham. quando eu acordo, nesse celular aqui, eu abro ele aqui, eu tenho uma potência gigantesca. Hoje, atualmente aqui, se eu abrir ele no meu site do Instagram, são 23 milhões de pessoas impactadas mensalmente. Legal. É um número absurdo de engajamento, de conteúdo. Logo, então, o meu senso de responsabilidade, ele quadriplica, quintuplica. Porque, Sim. assim, eu não que eu não posso cometer erros porque todo mundo comete, como agência, como cliente, como Aham. pessoa. Mas o meu senso de o que eu estou postando vai ser relevante, é uma informação correta, não é uma fake, todas as informações aqui são concretas, a imagem que eu estou usando está apta para estar aqui. Então, são todas essas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. Então, vamos dar um caso muito simples que rolou agora. E aí, se vocês quiserem cortar, vocês cortam, Não, tá? a Mas gente tá vai bom. falar desse caso, tá tudo É certo. desse caso? Esse caso, a gente desse caso conhece aí esse mesmo? caso, esse Então, caso. vamos falar sobre DM9. Hoje a gente tem uma das agências mais tradicionais brasileiras, acabando de, assim, levar um baque gigantesco por manipulação de informações, cases fantasmas, e assim, que acabam colocando em xeque todo o tradicionalismo que os caras têm
em décadas de trabalho. E eu acrescento dois pontos que são importantes a gente citar. Por que a gente coloca esse caso na mesa? Porque a gente discute sobre cases, tá? Não é queimando, falando mal ou Não, criticando. com São certeza discussão de não. cases Uhum. aqui, isso é importante a gente pontuar. Em segundo, que isso impacta não só a DM9, mas o mercado de agências como um todo. Porque isso levanta um burburinho de, será que só a DM9 fez isso ou todas as agências fazem? E isso é importante a gente olhar também dentro do nosso Com mercado. certeza. E esse caso, quando ele levanta, todas as agências precisam prestar atenção nisso e falar, cara, e aí? Exato. O que a gente tá fazendo uma coisa de errado? A gente tá no caminho certo? A gente tá trabalhando para fazer case para ser premiado em festival? Ou a gente tá trazendo resultado concreto pro cliente? Então são questões como essa. Mas só que a DM9 foi um dos pontos que a gente falou, e aí, o que a gente vai fazer? A gente posta, não posta, a gente fala ou não Tá todo mundo fala, falando, vou falar também a ou gente não? omite ou não, a gente tem as informações, então assim, esse é um exemplo do qual eu preciso, não posso fazer uma matéria no calor da emoção, eu preciso esperar, sentar e ver se são informações verídicas, porque é um caso assim, são tantas informações tão absurdas que a gente fala, cara, pera, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se é isso mesmo? Depois, quando a gente tem a confirmação do próprio diretor e do próprio veículo de mídia, fontes confiáveis, aí a gente senta para poder fazer um conteúdo que realmente seja verídico. Querendo ou não, é a matéria, aquilo é verdade. Então a gente entra nisso, todo mundo no mercado falando, todo mundo querendo um posicionamento, que a gente comentasse também. Então esse é um caso muito, assim, é um dos milhares de casos que a gente tem, porque a gente precisa ter uma comunicação que seja responsável. Não, eu não posso, uma informação que chega na gente, uma fonte que não é confiável, algum conteúdo que a gente às vezes não sabe se é aquilo ou só se é só meia verdade, a gente precisa ter uma confirmação dos fatos. A gente, mesmo sendo um veículo independente, a gente preza por um jornalismo verdadeiro, factual, que assim, são 13 anos de história, e assim, a gente tem 13 anos, a M9 deve ter, sei lá, 40, 50. E cometem um deslize desse que podem custar o nome dos caras. Então, são não só o nome, mas são clientes, são pessoas, são famílias de pessoas que dependem também desse trabalho, das pessoas que estão trabalhando ali. Então, não é só a empresa, são pessoas também relacionadas. Então, precisa ter esse tato. Então, quando a gente coloca essa matéria em pauta, a gente sabe que, de algum lado, a gente talvez acabe ajudando a fomentar mais ainda esse assunto de maneira negativa para a agência, mas, em contrapartida, a gente tem a responsabilidade também de levar o conteúdo. Então, entende que a gente sente o peso de poder fazer Sim. uma publicação dessa, de quando a gente faz. Inclusive, quando a gente tem a parte 2, que é quando eles entram também em um outro festival e é retirado no outro prêmio por uso de IA não declarada. Fala, pô, parece que a gente tá chutando cachorro morto, mas não é, é É informação, informação. é o mercado precisa saber. Então, casos como esse colocam a gente em xeque várias vezes, de a gente entender, a gente não pode correr de um posicionamento, mas a gente também não pode chegar a prejudicar mais ainda. Então, assim, é um senso de crítico e de responsabilidade de saber o que a gente está fazendo, saber que isso vai chegar para milhares de pessoas que a gente vai impactar e entender, cara, a curadoria ela vai precisar existir, não pode ser só uma pessoa, tem que todo mundo sentar, a equipe tem que conversar, e a gente precisa entender, sabe? Então, assim, todo dia, é um leão por dia para entender o que a gente está fazendo. São dias que mais tranquilos, a gente tem uma notícia fofinha, uma campanha legal, uma marca que manda algum mimo, ai que bacana. Mas, cara, tem outros dias também que a gente vai fazer uma matéria que a gente vai levar porrada, que a gente vai levar paulado. E acontece. Acontece mais de levar paulada do que de. Do que vem os brindes, né? A gente gosta mais de mimos do que paulada, Então, gente. assim, nesses últimos tempos, a gente vem agregando feedbacks positivos, negativos, processos de não sei quem, uso de imagem de qual. Então, assim, é se colocar na linha de frente de um mercado muito crítico, de pessoas que, assim, têm um senso cognitivo muito alto e tem também uma ideia muito forte consigo. Que são os marqueteiros publicitários, as pessoas que trabalham com comunicação. É um público muito difícil de você criar, de você fazer conteúdo. Isso eu posso É, falar com você com isso toda certeza. isso é importante você tocar, Fio, porque você me lembrou de duas coisas engraçadas, né. Você falou assim: "A gente não pode errar". Eu vi um meme há um tempo atrás, não sei se você chegou a ver esse, que é assim: "Ah, na minha profissão, eu sou médico, se eu errar, uma pessoa morre. Eu sou arquiteto ou engenheiro, se eu errar, uma casa cai", né. E o comunicólogo, se ele errar, a gente conta uma mentira e se você espalha e a gente destrói mundos
e países e geram guerras e etc. A comunicação ela é extremamente importante por conta disso, né? E um outro tema que você entrou também é a respeito da, como que eu posso dizer, dessa troca, dessa exigência que o mercado publicitário e marqueteiro tem. Sim, nós somos pessoas muito chatas no final A do gente pode dia. falar o português A gente claro, fala, chato, somos exato, a chatos. gente é chato, é egocêntrico, às vezes metido, a gente é. E a gente tem aquela coisa de se apaixonar muito pelos projetos. A gente ama tanto aquilo que a gente faz, pode falar. Não, a intensidade que a gente coloca nas coisas para nós, para os clientes, na nossa vida, o nosso perfil, não só no profissional, mas como no pessoal, em todas as áreas, a gente é muito intenso em A tudo que a gente é gente está intenso, propondo. Seja é com o cliente, verdade. pô, o cliente quer fazer uma campanha, nossa, que legal, senta aqui, vamos Vamos conversar, lá. vamos fazer um onboard. Eu quero ir no dia da produção, eu quero ir no dia das fotos, eu quero participar do social, cara, eu quero fazer tudo. Então, assim, por uma parte, isso é muito legal. É maravilhoso, só trabalha com quem gosta mesmo, mas a gente, acho que pelo menos falando por mim, experiência própria, eu venho tentando, sabe, equilibrar um pouco mais as coisas, porque de fato, muita sede ao pote, na posição que eu tenho hoje de levar esse conteúdo para essa galera, pode me comprometer em vários momentos. Então, ter uma calma, ter um tempo, respirar, entender, criar, faz assim, tá fazendo total diferença pra gente nessa nova fase agora que a gente vem vivendo. Perfeito. E isso é muito importante você pôr, porque me retomar a pergunta nós temos hoje a internet, né, o digital nos deu a oportunidade da gente falar e ouvir, certo? Que é o que você fala, o seu público te cobra bastante um posicionamento. Você é de fato, assim, para qualquer informação, você é publicitários criativos, ok? Vocês são cobrados um posicionamento sobre tudo ou são pontos específicos que vocês são cobrados desse tipo de posicionamento? Porque a gente vê muito influenciador ser, ai, a Anitta não se posicionou, o Felipe Neto não se posicionou por causa disso, daquilo. Como que é no veículo? Cara, não nesse nível, mas assuntos relacionados à comunicação, nosso inbox, a hora que tem alguma coisa relacionada a DM9 ou qualquer outro assunto, a galera preza para que a gente tenha um posicionamento ou uma campanha. Por exemplo, não, às vezes não só posicionamento, mas ó, saiu tal coisa, Vocês não saiu vão falar ontem à sobre? noite, meia-noite, 7 horas da manhã. E aí? Cadê o conteúdo de vocês para eu ler, para eu acompanhar? Então, essa cobrança pra gente, assim, pra gente é uma cobrança, mas com as assessorias, as empresas que a gente trabalha hoje, elas já enxergam a gente como um canal assim midiático que vai impulsionar uma campanha 360 que a gente vai conseguir dar um gás naquela campanha. Então, assim, acho que até chega até a ser um pouco mais fácil fazer um conteúdo desse, vendo o lado mais fácil da moeda, é que tudo pra gente vira conteúdo. Sim. Uma campanha às vezes que o cliente não, o cliente vai fazer uma campanha, não tem uma grana para colocar na Globo, não tem uma grana para colocar em qualquer outro lugar. Às vezes ele encontra no nosso canal um investimento muito mais baixo, onde ele vai encontrar uma amplitude muito maior e daquilo ali pode viralizar. Então, assim, o que a gente entende que a gente é cobrado por ter um posicionamento, mas também posicionamentos também do mercado, e que às vezes a gente tenta, assim, o jornalismo, por mais que ele tente ser algo neutro e que consiga colocar a balança de um jeito ali que fique igual para todo mundo, em alguns casos são coisas relacionadas a mim, eu que estou escrevendo, então vai ser de um jeito, perfil pessoal meu, outra pessoa da equipe vai escrever, talvez saia de um outro tom. Então, no final da conta, é gerido por pessoas. Pessoas vão ter informações, vão ter referências, um repertório criativo a mais do que em um determinado assunto e outro não. Então, isso vai fazer com que o conteúdo ele seja volátil, seja um pouco diferente, mas seguindo uma linha de responsabilidade com a verdade, sempre. Tentar ser neutro o máximo possível, tentar, às vezes, entender qual é o momento de levantar um ponto específico que a gente precise defender ou não. Então, assim, cobrado a gente vai ser sempre, fazendo certo ou errado. Isso eu já entendi, tá tudo bem. Mas aí cabe da equipe entender, pô, tá, isso aqui o elefante branco tá aqui na mesa. A gente vai tirar ele, a gente vai pintar ele de outra cor, e o que a gente vai fazer? Então, isso a gente contribui conversas entre nós para entender se isso vai ao ar ou não. Então, é muito de senso, muito de tato. Então, assim, o direcional é um todo só. A cultura nossa é essa, é o conteúdo simples, interativo e que seja engajado. Esse conteúdo, ele passa por todos esses pilares? Sim, então vamos soltar. Temos todas as informações, está concreto, não é uma fake, está faltando alguma coisa? Não, então espera, vamos dar uma olhadinha, vamos esperar e depois a gente vai. Então esse contato de curadoria que a gente tem com a assessoria é muito bom,
porque às vezes uma campanha que vai acontecer amanhã, a campanha às vezes na nossa caixa de e-mail, muita coisa ali é embargada, tem que esperar acontecer. As marcas, as assessorias confiam a gente ao ponto de, ó, vou dar um exemplo que rolou da Selena Gomez da Oreo, por exemplo. A marca mandou pra gente isso com semanas de antecedência. Falou, ó, se você quiser preparar o conteúdo aí, pode preparar, vai ser assim, um super collab entre a marca e a Selena, mas só que você espera tal dia e tal horário para postar? Claro que eu espero, tá tudo bem. Enquanto isso eu vou trabalhando, vou aprovando com você e tudo bem. Aí, em contrapartida, vem outra pessoa, um produto vaza em um supermercado da vida que não era para vazar, alguém coloca na prateleira o que não era, o influencer vai lá, faz foto, vídeo, queima toda a campanha, não espera. Então isso pode acontecer assim, tranquilamente. A gente preza por, pô, se você é a minha assessoria, se você está me assessorando com esse conteúdo, nada mais justo que eu seguir com as normas que você está me dando. Então, o conteúdo embargado, para quem não sabe muito, cara, é super normal. A marca, assim, a campanha não nasce de um dia para o outro. São anos de pesquisa. Não. Assim, anos não, mas assim, são meses de pesquisa, de criação de conteúdo, Não. estratégia. E pra gente, quando é uma campanha assim, poucas campanhas embargadas, elas são ruins, porque o cliente e a agência já sabe que tá fazendo algo bom. Fala, Sim. cara, espera para soltar todo mundo junto, que vai fazer um impacto bom para vocês É. e pra gente. Vamos trabalhar junto? Pô, lógico que vamos. É vantagem para todo Então, mundo. assim, nessa nova fase que a gente vem seguindo, a gente tem um contato, assim, com assessorias, que a gente faz um trabalho muito bacana. Então, assim, nem tudo que sai é um publicitorial, nem tudo que sai com a gente é pago. Grande parte do conteúdo, ele é orgânico. Orgânico por parcerias, por um bom relacionamento que a gente tem com as agências. Então, mais uma vez, DM9, querendo ou não, a gente tem uma relação de conteúdo, as assessorias que fazem, alguns clientes são nossos parceiros também, que eles atendem. Só que aí entra o senso de, né, mais uma vez, fazer jus, né? E ainda bem, até hoje a gente não teve um problema muito grave em questão a fazer um conteúdo que não estava tão justo, um conteúdo que não estava estava muito fora da realidade que estava acontecendo. Inclusive, o próprio DM9, se você entrar lá nos nossos artigos lá, nos dois que a gente escreveu, tem 2 notas que eles mandaram pra gente, super gentis, super Que legal. tranquilos. Cara, ó, tudo bem, o conteúdo é de vocês, mas ó, você pode adicionar essa nota pra mim sobre o que aconteceu pós isso? Que Claro que eu bacana. posso. É direito de vocês, Sim. com certeza. Então, assim, saber publicar, receber o feedback e fazer ajuste também faz 100% parte do nosso negócio. Que legal. Você trouxe um ponto, e citou algumas marcas aqui muito grande. Nosso público ele é bem amplo. Hoje, alguém que queira investir num veículo de comunicação, como você bem citou, existe a possibilidade para qualquer mercado de nicho de negócio, uma padaria, um supermercado, qualquer tipo de negócio, entrar em contato com você e falar: "Quero fazer enfim, que você escreva um conteúdo sobre mim", ou então te manda um Nossa, release. muito. Qualquer um, ou você tem algum direcionamento de não, a gente atende só esse tipo de marca, esse tipo de empresa, enfim, como que É. funciona? Ó, atualmente, hoje né, a gente não tem nenhuma parceria fechada de exclusividade com nenhuma marca. Temos parceiros, dos quais a gente divulga, matérias orgânicas, alguns publis, óbvio, né? Que a gente precisa fechar as contas no final do mês. A gente entende e fala para o cliente, olha, você, sei lá, padaria local, não vai vai trazer resultado zero para você. Não faça. Não vai dar, a gente já nem pega. Agora, quando a gente está fazendo uma campanha a nível nacional, a nível São Paulo, até Rio, que tem um público bastante nosso, aí faz mais sentido. Então, assim, um evento, a gente participa muito de eventos, faz muita colaboração com eventos, funciona muito, nosso público adora. Nosso, assim, por mais que a gente não seja um público gamer, o pessoal gosta que a gente vá na CCXP, BGS, GameCon. Festivais, o João Rock, The Town, Rock in Rio, que as marcas também, as marcas que são nossas parceiras convidam e querem que a gente vá lá, prestigiar, fazer stories, fazer a cobertura, porque querendo ou não, as marcas são as grandes patrocinadoras desses festivais. Então, por exemplo, o último que a gente foi no João Rock, o João Rock hoje ele também tá se encaminhando para ser uma grande potência em festival, assim como o Lollapalooza, The Town. As marcas entenderam isso, investiram e faziam questão que a gente estivesse lá para poder fazer também, participar das ativações dentro dos estandes. Então, a gente foi com a Razembá, foi com a Boticário, entre outras que estavam lá. Então, todo mundo assim,
a gente acaba, é tão louco o nosso nicho, porque querendo ou não, tudo é uma marca, tudo é uma empresa. E se a gente se relaciona muito bem com as principais hoje, tanto nacional quanto internacional. Então, a carta branca que a gente tem de ter ter essas empresas junto com a gente, facilita na hora de criar o conteúdo, porque querendo ou não, você é uma das primeiras pessoas que vai receber isso. Então, a gente demorou para se posicionar como isso, mas como a gente entendeu que o poder que a gente tinha, poder disseminar conteúdo, a gente se posicionou dessa maneira, as marcas, os festivais, o serviço, todo mundo entendeu o que é publicidade dos criativos, a força que a gente tem no mercado, e com isso a nossa relação ela só vai aumentando, ela só vai melhorando. Então, respondendo a sua pergunta, hoje não faz sentido para muitas pessoas, para muitas marcas estarem com a gente. Então a gente mesmo faz essa orientação, fala, olha, isso aqui eu acho que esse dinheiro que você vai investir aqui na gente, é melhor você fazer um ads aí, alguma coisa ao nível, sabe, do que você está Sim, fazendo, vai sim, fazer sim. muito mais sentido do que você usar um canhão igual o nosso de nível nacional, não vai ter O muito resultado que resultado. você espera. Uhum. E você vê hoje algum tipo de conteúdo que mais engaja, assim, qual que quando se a gente fosse falar: "Putz, a gente publica isso aqui, dá muito mais Eu, engajamento", tem nossa, eu tenho essa resposta na ponta da língua, porque esse ano parece hã. que tudo mudou, né? É, A publicidade hoje, ela vive de nostalgia. é mesmo? Assim, 100%. 100%. Empresas que voltam com fórmulas antigas de produtos, que é o caso da Passatempo. A gente tem agora a Notmilk também, fazendo referência à propaganda da Eu amo da Parmalat. Par eu juro que eu ia falar da Parmalat, ai gente, Assim, eu amo. eles se apoiam como uma referência, desconstroem aquilo, trazem como uma sátira positiva e colocam no mercado. Entre outros produtos que eram antigos, estão voltando agora. Boneca da Eliana, da Xuxa, que vendia nos anos 90, volta agora pro mercado. Sim, Então, assim, se a gente for pegar, esse é o ano da publicidade nostálgica. que As legal. marcas entenderam isso e toda vez que a gente tem um conteúdo que vai fazer referência a alguma campanha das antigas, alguma coisa assim, relacionada a que vai despertar a memória dos 30 a mais. Eu juro que ia fazer essa brincadeira, eu falei assim: "Eu sei por quê, eu sou o 30 a mais, Dos- eu sei o a gente não porquê". fala o quanto, mas é dos 30 a mais. Cara, isso é muito louco. Então, a publicidade hoje entendeu isso. Assim, Hã. assim como a gente teve o ano do pistache para tudo nos produtos, O ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, que não, é. até hoje, né? Não acabou É, ainda, uma hora vai acabar. Em relação a produto, a publicidade hoje vive uma nostalgia muito grande. Eu acho super legal a gente trazer coisas. A publicidade também ela é cíclica. A moda também a é. moda, a- exato. então, a publicidade e as campanhas não poderiam ser diferentes. Só que aí isso mostra um outro lado também, que é a defasagem que a gente tem em criar em ter novas boas criações. Então a gente hoje tem o mercado se readaptando, assim como a música também, Sim, aproveita sim. com um remix de uma música antiga que vai fazer sucesso hoje de um jeito diferente, com outro ritmo. A MTGs publicidade que também, MTG que eu diga, a é. publicidade também ela faz isso, mas a que ponto que isso acaba sendo saudável em eu só replicar o que é do antigo sem eu trazer o novo? Isso é um ponto interessante que você tocou, Phil, porque o que eu acredito é que a gente muito bem citado por você, a gente é muito nostálgico, a gente ama as coisas que vivemos na nossa época Muito. de anos 2000, a gente é apaixonado por isso, campanha da Parmalat, bolsa da Xuxa, etc, etc. Nós é esse o público mesmo que está consumindo esse tipo de coisa, mas eu vejo muito uma questão de que a gente, não sei, né, posso estar errada, mas eu tenho a impressão e a sensação de que a gente quer que a nova geração experimente aquilo que a gente experimentou, que eles vivenciem aquilo que a gente vivenciou e querendo dizer assim: "Isso aqui também é legal, isso aqui também é bom. Olha só isso aqui de uma outra maneira". E você citou, né, é uma defasagem, a gente pula a etapa de criar novas coisas? Pode ser, de fato pode ser sim. Mas já imaginou que como é que essa nova geração, esse novo público vai consumir isso de forma diferente? E como é que esse consumo diferente vai refletir lá na frente quando eles forem os 30 a mais? Eu entendo que, no caminho que a gente está seguindo, eles têm lá a geração deles de Labubu, Bob Pra Goods gente e não faz muito sentido, mas pra eles, para eles fazem sentido. Mas é a questão de mudança de comportamento e de consumo. E a essa nova, engrenagem de publicidade antiga vindo, meu sentimento é que é para que eles consumam um pouquinho daquilo que a gente consumiu e quem sabe eles gostem um pouquinho daquilo que a gente é. gostou. Quando a gente fala de mudança de cultura, a gente coloca a internet como principal pilar. Sim. A mudança de cultura
de consumo de informação, da própria publicidade, quando a gente tem a internet estando ali na casa presente todo brasileiro, ela impacta 100%. A partir dali é o futuro. Só que, em contrapartida, porque acho que a gente tem o sentimento das pessoas de participar um pouco dos anos 90, todo aquele sentimento, que pra gente foi tão bom em memória, porque a nossa geração é a última praticamente que conviveu de maneira híbrida o mundo. Existe o Felipe de 10, 12 anos sem a internet, e o que está hoje há 20 anos usando a internet. Eu vivi em um mundo desconectado. Minha filha de 6 anos, não. Para ela, tudo ela precisa de internet para ela assistir alguma coisa, ela não vai precisar ver nenhuma campanha, nenhum anúncio rolando, né, dentro de um jogo, seja numa série. Então, esse sentimento cultural, essa nostalgia, eu acho que o principal quebra dela de cultura foi a internet, que a gente viveu, a gente conseguiu sentir mais, viver mais o offline, a vida mesmo, né? A gente viu a vida passando ali. Então, as nossas experiências, elas acabam sendo mais marcadas, eu acho. E a publicidade, querendo ou não, nessa época, por que a gente lembra com tanto carinho um jingle, uma campanha? A gente lembra com uma memória assim viva, porque cara, a gente assistia televisão, a gente esperava tal horário para assistir tal programa, e naquele horário ia ter 5 minutos de propaganda, eu sabia de quais propagandas que iam rolar. Sim. E O isso da Bombril, que eu... parecia, isso parecia tão bobo antigamente, só que agora ela reflete algo tão cultural, tipo assim, a marca em si, eu acho que elas nem sabiam de como elas iam impactar a gente de uma maneira assim, tão nostálgica. Então, acho que todas que conseguiram guardar na memória, hoje tem um poder muito grande, sabe? Sim, e a gente eu acredito, né, que estive recentemente no CMO e um dos pontos que eu mais ouvi assim foi a questão de gerar experiência, porque na nossa época a gente vivia experiência. Tudo era uma experiência. Tudo era uma Isso é experiência. verdade. Uhum. E hoje em dia o nosso maior esforço é gerar experiência para essa nova louco. geração. Não é louco? Isso é um jeito muito diferente de se pensar, né? Não é? Porque assim, a gente vai hoje nos eventos e as ativações, se você passa por qualquer lugar que você for, qualquer evento que você vá, que tenha um bom montante de pessoas, a gente vai ter filas de pessoas para fazer ativação daquele stand. Cara, seja um brinde, seja lá o que for, vai ser uma experiência para ela diferente do que ela tá. Agora eu vou mais longe ainda. Você, no início aqui da nossa gravação, você citou que os publicitários criativos têm muito como foco a comunidade. E gerar o pertencimento, as pessoas se sentirem fazer parte ali. Qual que é o nosso maior esforço hoje em dia com relação às marcas? Elas querem gerar o quê? Senso de pertencimento. Cara, porque aquilo que a gente tinha lá atrás naturalmente, hoje a nova geração não tem. A gente precisa criar esse senso. Olha como é louco. Muito louco. Então, o senso de pertencimento que a gente tem, às vezes, com uma marca, um Starbucks, uma Apple, que consegue fazer isso muito bem, as marcas olham isso e falam, cara, eu quero que essa pessoa beba minha marca de café e ela poste, ela comente, ela engaje, ela seja, assim, minha fiel escudeira e tenha a experiência dessa marca e passe para outras pessoas. Parece que algumas marcas que conseguiram fazer isso, a gente tem replicações, né? Agora as empresas buscam desesperadas, e assim... E tudo vai do time que você está entrando, né? Conforme mais você demorar para encontrar a sua turma, a sua tribo, seja nas redes sociais, seja no off, mais dinheiro você vai estar deixando na mesa. Então faz muito sentido o que você falou. Sensacional, verdade. Né? Legal. E fala uma coisa para mim. Quando a gente fala de veículo, quando a gente fala de comunicação como um todo, né? Você acredita que... Quais são as tendências que você olha para o futuro e fala, nossa, acredito que isso aqui já está chegando, já está acontecendo, já está movimentando o mercado, porque você vem de 10 anos para agora, você já viu muita diferença. Você vê alguma coisa do futuro? Não é que eu vejo diferença, eu vejo um novo mundo. Para mim, eu acho que começar nas redes sociais 10 anos atrás, começar agora, imagina hoje você ter o seu cliente e ele ter 1.000 pessoas na conta dele, e você falar, olha, o post que eu tô fazendo hoje vai chegar para essas 1.000 pessoas. Fique em paz. O algoritmo não vai atrapalhar nada. 1.000 pessoas vão estar vendo, você vai, sei lá, gastar R$10 aqui e todo mundo vai ver. Fala, nossa, era meu sonho. Maravilhoso. Isso não existe mais. A gente, Sim. sei lá, se eu tenho 1 milhão de pessoas, eu vou atingir 1% dessa base. E olhe lá. Então, assim, se o conteúdo não for engajado, óbvio. Em questão de tendência, fora a inteligência que a gente já comentou, que não tem como correr,
Hoje, em alguns momentos, assim, hoje a gente já tem criativos já migrando legal para inteligência. Não são todos os clientes que vão querer entrar ainda nesse mercado, vai ter uma resistência, óbvio, só que aí os preços vão começar a inflar. Vou dar alguns exemplos. Agora, só falando um Legal. pouco de IA. Hoje, uma produção fotográfica para um cliente, ela vai custar um X valor. Perfeito. Se eu for fazer isso por IA, óbvio que eu não vou conseguir chegar no valor daquele clique, daquele real, né? Tem todo o valor do humano e do processo criativo dele. É uma arte. Mas só que a gente, como publicitário, como comunicador, a gente enxerga a arte na entrega do nosso serviço. Perfeito. O empresário que está a fim de diminuir o custo, não. Aham. Então, quando ele vê uma baixa do investimento que ele pode tirar daqui e colocar investimento em outro lugar que vai fazer mais sentido para ele com certeza vai fazer essa virada. Então, é aí que a gente vai ter que estar apto a trabalhar não só de uma maneira assim, vai ter que trazer o mesmo resultado com a mesma excelência, porém diminuindo custos, e esses custos vão estar 100% ligados à inteligência artificial, seja por imagem, texto, a gente praticamente já está inserido em todas as áreas. Aham. E a evolução que a gente tem de um ano para trás para cá é gigantesca. Daqui a 10 anos, sabe lá Deus como que vai estar isso tudo. Então, essa é uma nem é a tendência, a gente pode falar que já Aham. o futuro já está com a gente, né? E a outra, que igual a gente estava comentando aqui, a questão da experiência das marcas, elas entenderem que elas precisam estar ali no mundo físico e precisam gerar um certo aspecto de fidelização. Igual a gente falou, as experiências que a gente tem das marcas que acabam indo para... Vou falar de feira porque a gente Sim, faz sim. muitos eventos e eu vejo isso muito acontecendo. As feiras, elas trazem experiência que a marca fideliza a pessoa. Sei lá, no Lollapalooza, a primeira vez que a gente estava na fila ali conversando e a menina nunca tinha experimentado um snack, por exemplo, da marca X. Ela falou, nossa, que maravilha, que gostoso, nunca tinha experimentado. E aí já enche a mochila dos brindes e tudo mais, e aí ela já, com a mochilinha dela do brinde, ela já vai para todo mundo, mostra para as amigas, vai comprar aquilo, provavelmente vai fazer parte ali do dia a dia das compras dela. Essa experiência, ela só teve aquela marca, ela só conheceu aquilo por conta daquela positivação, por conta daquele momento que ela teve, e aquele momento de festa, de emoção, gerou tudo, É... sabe? Talvez o produto ele é bom, Sim. mas só o que gerou ela naquele momento, é o que despertou a emoção dela naquele momento, ela vai levar pro resto da vida. As marcas hoje, elas têm a tendência das marcas hoje é gerar essa comunicação com emoção. Então, não é mais um post, não é mais um artigo, não é mais um vídeo. É, na verdade, o que eu estou fazendo, como que eu vou gerar emoção pelas redes sociais na vida real dessa pessoa, como que eu impacto. Então, acho que esse é o grande ponto hoje, porque, querendo ou não, as marcas já entenderam que as redes sociais é o caminho e elas precisam ter grana, budget para investir nisso. Perfeito. Certeza. Cada vez mais elas vêm aprimorando isso com as agências, com os profissionais. Agora, o nível 2 que a gente entende, que algumas marcas já estão começando a entender, é de gerar experiência, de gerar emoção, gerar uma reação a Uhum. partir daquele conteúdo. Então, não é um conteúdo que ele só vai... Eu só estou fazendo aquele conteúdo sazonal para entrar na grade do cliente, porque eu preciso fazer 3 posts para ele por semana. O post pelo post, o conteúdo pelo conteúdo, não é mais Não, não, assim. não vou fazer o dia da árvore só agora. Só por Olha, fazer. olha. Não dá mais. Ele vai passar batido no feed, ninguém vai ver. Chega, me costa essas coisas. É o dia do amigo, o dia da árvore, sei lá, Dia seja qual ele for, ele vai começar a passar batido, se já não passa, entendeu? Então, essa fase 2 que a gente vem entrando, essa questão cultural que a gente vem vindo, essa nova geração vem trazendo isso com força também, tem um pouco de resistência nossa, é essa emoção, gerar essas... E aí, quando a gente fala em gerar emoção, reação, os vídeos acabam sendo a principal chamariz, né? Porque é muito mais fácil ter um conteúdo audiovisual que vai impactar, seja, por exemplo, quando um filme não emociona, do mesmo jeito que uma campanha bem vista com audiovisual também pode chegar a emocionar, pode fazer com que a pessoa gere essa reação nela. Então a gente vem chegando nessa nova fase cultural que é para mudar tudo. Que é pra gente não fazer mais conteúdo por fazer, é fazer conteúdo com propósito. E olha que louco, isso retoma. Você falando na minha cabeça, tá tendo várias explosões, assim, sabe quando você pisa num campo minado e vai explodindo? E isso faz a gente voltar no que a gente tinha acabado de falar, as campanhas com nostalgia. A gente tá tendo que recriar campanhas que sejam nostálgicas para que essa geração chegue lá nos 30 e tenha as campanhas nostálgicas que a gente tem hoje em dia.
A minha cabeça tá explodindo sobre esse tema. Não, porque assim, a gente às vezes tem uns devaneios que a gente fala, cara, será que eu tô indo pro lado certo? Será que eu tô pensando? Mas de vez em quando a gente encontra um colega, alguma conversa de bar assim que a gente tem, fala, cara, você não acha que isso aqui faz sentido? Aí a pessoa fala, faz. E isso aqui também faz? Fala, nossa, faz. E aí a gente, é bom, é gostoso a gente Você sabe que isso aconteceu recente? A gente tava em discussão ali na sala, né, sobre nexialismo. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa terminologia. Mas a gente começou a discutir e debater sobre esse assunto, e aí a gente chegou no nexo. Tudo aquilo que anexa, que junta as coisas. E o nexialismo, ele tem muito disso, de você unificar, juntar as coisas. E a gente ficou, nossa, nexialismo, nexo, anexo, junta. Você fica tipo, meu Deus. Eu conheço eu conheço por outro nome, que a gente chama de, pelo menos quando a gente vai estudar direção de arte, criação, tem a teoria do remix, né? Que tudo é um remix. Nada se cria do nada, a gente tem uma junção de várias coisas que montam uma coisa nova. Então, quanto mais repertório eu tenho, mais remix eu faço com todas as coisas, seja com uma fonte, com repertório, com áudio, e aí a minha ideia nasce de um remix. Eu acho que é a mesma coisa, só de um outro jeito. Exato. Sensacional, Phil. Deixa eu ver aqui, eu postei um stories, eu não te contei essa, mas eu postei um story com uma caixinha de pergunta. Deixa eu ver se alguém respondeu. Pra eu mandar perguntas pra você direto do nosso público, hein? Legal. Vamos lá. Essa daqui a gente já respondeu. O que você acha sobre a polêmica da agência DM9? Nossa, a gente tá alinhado. Eu não ia ter como começar. Difícil a gente ter um papo hoje que a gente vai falar de publicitário para publicitário sem poder tocar nisso. Exato. Vamos para a segunda, então. O que é essencial para manter o crescimento de um meio de comunicação diante da concorrência? Uau, essa é boa, hein? Essa é boa, né? Porque assim, querendo ou não, nesses últimos 13 anos a gente passou por alguns momentos ruins, outros bons. A gente teve uma estrutura agora, um investimento. E a gente se mantém ainda bem engajados. Esse senso de tribo que a gente criou, como eu comentei, foi assim, deu muito resultado e manteve a gente mesmo não estando no nosso máximo de entrega. Então, para a gente se manter até hoje, esse senso de comunidade, ele ajuda a gente em momentos difíceis Momentos difíceis quando a gente fala no social é quando o meu post não entrega. Quando eu tô no Shadowban e parada não vai, eu posto, ninguém comenta, ninguém vai nada, e isso é normal, acontece. Então, durante esse muito tempo, ter criado esse senso de pessoas que acompanham a gente já há uma década, às vezes, sei lá, quando eu vou para alguma faculdade, algum evento, fala, galera, quanto tempo que vocês seguem a página? E outro fala, sigo há 2, há 3. Tem uma galera que fala, 7, 8, 10. Desde quando começou, 13. Então, isso tudo, pessoas que seguem a gente lá atrás, continuam seguindo a gente agora, tem uma certa nostalgia também com a gente. Viu um caminho que a gente percorreu ali. Então, esse senso ajuda a gente até hoje. Que legal. Phil, pra gente finalizar, a gente tem uma brincadeira aqui no podcast que chama Esse ou Aquele. É um bate-bola de publicitário, tá? Só vai poder escolher um ou outro. E eu sempre adianto que é difícil. Exato. Vamos lá. Campanha de impacto ou um case premiado? Campanha de impacto. Até engasgou. Eu não sei. Eu fiquei na dúvida. Não, essa foi fácil. Foi fácil? Legal. Mídia tradicional ou digital? Digital. Criação ou planejamento? Criação. Tá. Briefing enxuto ou brainstorm sem fim? Aí sempre pecou. Eu prefiro fazer um briefing curto. Depois eu me devaneio sozinho mesmo. Beleza. Post polêmico ou um post queridinho do algoritmo? Qualquer um dos dois vai dar a mesma coisa. Acredita que os dois vão encaixar. Pode Boa. ser um queridinho, mas o polêmico também vai dar na mesma. Boa. Cane ou carinho do público? Pô, carinho do público, com certeza. Sempre. Pressão de agência ou liberdade de criador? Nossa. Tá, liberdade de criador com toda certeza, mas não desmerecendo. Mas, assim, acho que a agência todo mundo tem que passar por algum momento. Tem que ter... essa pressão, ela molda, né? Não tem como. Molda caráter. Ela faz... Se você não tiver nenhuma dessa pressão na vida, volta e tenha. Sim. 6 meses. Se você quiser fazer um Pelo estágio menos. ali, em qualquer agência, Precisa, pra qualquer área, Precisa. fica tranquilo. Você nunca faz. teve um sentimento de, numa sexta-feira igual hoje, 5 horas, chegando uma pizza. Você nunca teve esse sentimento, tá errado. Você viveu errado. Você viveu errado até hoje. A gente precisa mudar isso, cara. Se chegou a pizza às 5, você não vai sair às 6, entendeu?
Big Techs ou veículos de brasileiros? Veículos brasileiros. Conteúdo educativo ou conteúdo de entretenimento? Hoje, gostaria muito mais de fazer educativo, mas hoje o entretenimento ele reina. Show. GPT ou redator raiz? Puta, mas aí você me quebra com o vídeo. Tá vendo? Eu falei que era difícil. Eu coloco os meus convidados em xeque aqui. Brincadeira. Ai, meu Deus. Eu vou de GPT. Vai de GPT. Eu vou de GPT. Nossa. Eu vou de GPT. Aí já aparece o clickbait aqui. Publicitários criativos usa GPT pra criar seus anúncios. Pra tudo. Não, me perdoem, mas olha, não teve como correr. Cara, eu não queria dizer nada não, mas esse é um ótimo corte pra gente viralizar. E as pessoas só... Nossa, não vou ver nada, não vou assistir nada. Vou assistir nada. Só essa parte. Exato. Incrível, né? Cara, que delícia conversar com você, Phil. Eu quero que nesse final você deixe um recado, uma mensagem, um pedido de desculpa. Desculpa, pra quem nos ouviu jornalistas até agora. raiz. Não, gente, queria agradecer muito, obrigado pelo convite, Júnior. É sempre um prazer poder falar sobre comunicação, uma coisa que eu amo, sou apaixonado. Então, assim, hoje, praticamente metade da minha vida foi destinada à comunicação. Então, é a área que eu escolhi daqui até o final. Então, assim, sou apaixonado pelo que eu faço, gosto muito sempre de poder falar, de comunicar, de poder falar também da minha empresa, da criação de conteúdo, é sempre um prazer. Espero que quem não acompanhe a gente lá, publicitarioscriativos.com, nosso blog, Instagram também, Twitter, Twitter não, né? X. Sigam a gente lá e obrigado pelo papo. Que delícia, eu que agradeço. E para vocês que nos assistiram, siga, curta, comenta, compartilha, siga o Phil nas redes sociais, siga Publicitários Criativos, me siga nas redes sociais, siga a Agência CZ e até o próximo episódio. Tchau, tchau!